Com a mão no seu coração, deixe que a tranquilidade do céu possa vir sobre sua vida agora. A tranquilidade dos anjos, dos santos. Um dos maiores males que pode existir no coração do homem é a inquietação, a agitação. É um grande defeito, é um grande mal. Então diga para Jesus dentro do seu coração: meu Deus, me tranquiliza, para que eu escute a tua palavra com toda a sensibilidade da minha alma, toda a sensibilidade do meu ser. Que nesta manhã o meu coração seja aberto tranquilamente para escutar a tua palavra. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Atos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Na Sagrada Escritura, irmãos, está dizendo assim: voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Amém? Aplauda a palavra do Senhor. Queridos, no início da oração, antes de eu pregar, eu pedi a Deus para colocar tranquilidade em nossos corações. Como disse a vocês, a inquietação é um dos maiores males na vida do homem. Um homem inquieto, ele deixa a graça passar despercebida. Então, se você estiver inquieto, respire fundo e olhe só para cá. Tente manter o seu olhar e a sua atenção aqui. Amém? Diga amém. Queridos, o tema dessa pregação é Maria, a mulher do cenáculo. Irmãos, por que o tema da pregação é esse? Quando eu recebi esse tema, todas as vezes que eu vou pregar sobre Nossa Senhora, o meu coração entra em uma festa muito grande. E como faço questão de dizer em todas as pregações marianas que faço, por ser um ex-diácono protestante, ter perseguido tanto ela, hoje Deus me dá a providência de eu falar tão bem da Mãe de Deus, de eu falar desta mulher que tem uma importância extraordinária em nossa vida. Irmãos, presta atenção aqui. Maria, a mulher do cenáculo. Sagrada Escritura,
ela diz que existia um quarto no andar de cima, aonde eles costumavam orar, permanecer. O cenáculo ali foi um grande quarto de guerra. Irmãos, muitas das vezes nós vemos notícias na televisão de pessoas que quase morreram, de pessoas que tiveram um livramento muito grande. Uma vez eu abri o meu WhatsApp e tinha um vídeo que um irmão tinha me enviado, presta atenção. E nesse vídeo, um homem vinha numa moto e ele vinha com fone de ouvido. E aí, isso aconteceu lá na China, no Japão, sei lá, naquele povo que tem um olho puxado assim. Não sei se é Japão, se é chinês, a gente não sabe, né? Irmãos, e o cara vinha na moto. Zum. De repente o fone de um dos lados do ouvido, de um dos dois ouvidos, caiu. Quando o fone caiu, o cara tirou a mão do guidão da moto e foi ajeitar o fone. Só que enquanto ele fez isso, que ele se distraiu, um caminhão veio e pum, bateu na moto dele. Irmãos, foi uma pancada muito grande. Sendo que o caminhão bateu na traseira da moto, a moto girou, ele caiu no chão. Quando ele caiu, vinha outro caminhão na outra mão, e por centímetros, o pneu desviou da cabeça daquele irmão. O caminhão, puxou para o lado. Mas foi por centímetros que ele não morreu. E o interessante é que depois que o primeiro bateu, que ele caiu, o caminhão passou a centímetros da cabeça dele, o outro que vinha, ele simplesmente levanta, olha para um lado, para o outro, como quem diz: nasci de novo. Irmãos, outra história que eu tomei conhecimento através de vídeos também que chegam para mim, de um irmão que estava na moto e ele caiu da moto para o lado, e um carro veio, e ele por estar de capacete, o carro veio, passou por cima do capacete e não matou o cara. O capacete resistiu o peso de um carro. Irmão, você tem noção do que é isso? Eu olhei para a cena e disse: meu Deus, esse capacete era de ferro, só pode, né? Não sei. Mas aí quando eu vejo as coisas no dia a dia, eu tento entrar em oração com tudo eu tento entrar em oração, porque quem uma vez passou pelo cenáculo com Nossa Senhora tem discernimento espiritual, pode ter certeza. E tudo que acontece, eu entro em oração. Por exemplo, ontem nós fomos para o shopping e o nosso irmão Emanuel, né? Ele chegou para pagar o estacionamento e ele deu R$7 para a mulher pegou os R$7, botou no caixa. E aí ele ficou ali conversando com ela, e na hora dele pegar o papelzinho do estacionamento, aquela coisa toda, ele esqueceu, trocou um papel por outro, disse: fala, meu Deus, vai o outro papel. Aí ele olhou para a mulher e pediu os R$7 que ele tinha dado. Ela disse: não, você não me entregou os R$7 não. Ela disse que ele não tinha dado R$7 a ela. Ele disse: mas eu lhe dei os R$7. Não, deu não. Aí, na hora que eu escutei a história, eu já fui entrando em oração. E eu disse assim: irmão, quando essa mulher chegar no final do dia, que ela saber que R$7 ficou a mais, eu creio que ela vai lembrar dos sacramentos da igreja. 7 é o número da perfeição. Vamos orar pela conversão dela. Tudo para um homem que já passou pelo cenáculo se transforma em oração. O cara que teve a moto atingida pelo caminhão,
o outro que teve o carro que passou por cima da cabeça dele lá e não destruiu a cabeça dele pelo capacete. Tudo isso, quem já passou pelo cenáculo tem o discernimento de entender que é agir de Deus, é permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida, eu tento entrar em oração, porque eu sou mariano, e o mariano, ele é um tipo de pessoa que tudo para ele tem um significado espiritual, tudo. Daniel, mas o que é que isso tem a ver com o tema? Tudo. Maria, a mulher do cenáculo, o que é que eu estou querendo que você entenda? Nossa Senhora está querendo te colocar dentro do cenáculo com ela, para ela te dar uma maturidade espiritual que você não tinha. Porque existe uma coisa muito interessante na vida de um homem espiritual católico: a vida dele é uma antes do cenáculo e depois do cenáculo. Se você perceber como é que você era antes de ter uma real experiência com Nossa Senhora e como você é hoje, depois da experiência com ela, a sua vida teve um reboliço. Foi uma transformação, o mundo espiritual se moveu em você de tal forma que você se tornou uma pessoa diferente. Então a palavra diz que eles se reuniam no mesmo lugar, e ali era visto como o quarto da permanência, o quarto da oração, onde o mistério de Deus era revelado. Então eles oravam ali, e aquela oração do cenáculo atraiu toda a força do Espírito Santo. E não pense, não caia na besteira de pensar que o Espírito Santo só veio com força para aqueles que estavam dentro do cenáculo. Não, a reunião que estava acontecendo ali atingiu o mundo. Quando nós entramos no cenáculo com Nossa Senhora, nós somos atingidos e a nossa oração atinge o mundo. Por que que esses homens, aquele cara da moto, o outro também, receberam esse livramento? Pode ter certeza que em algum lugar do mundo tinha um cenáculo acontecendo. As suas orações no quarto da permanência, as suas orações próximas do coração imaculado de Nossa Senhora, atingem o mundo. Tem pessoas recebendo alta no hospital por causa desse encontro nosso aqui. Tem pessoas sendo curadas de câncer por causa desse retiro. Tem pessoas que estão desistindo de matar outras pessoas por causa desse retiro, por causa dessas nossas orações, por causa dessas músicas que estão sendo cantadas em adoração a Deus. Existem pessoas sendo atingidas no mundo inteiro só porque você está aqui, reunido com a Virgem Maria em oração de guerra, de combate espiritual. Ah, irmão, se nós entendêssemos tudo que nos acontece com o olhar espiritual, você não perderia tempo para reclamar das coisas que te acontecem. Maria, a mulher do cenáculo, ou seja, a mulher que reúne os fiéis para entrar em intimidade com o Espírito Santo, e essa intimidade causa um avivamento na nossa alma, de tal forma que nós somos pessoas diferentes depois dessa experiência. E São Bernardo de Claraval, eu amo dizer essa frase dele: não tem como ser santo sem ser diferente, tem que ser diferente. Então no cenáculo com Maria, nós temos uma intimidade maior com o esposo dela. Quem é o esposo de Nossa Senhora? Glória a Deus. Então nós temos uma intimidade, nós temos, olha, se você tiver discernimento, tudo você vai transformar em oração. Olha, você não é o mesmo depois que você passa pelo cenáculo. No cenáculo acontece algo extraordinário. E eu digo, eu como ex-protestante, gente, quando eu chegava no culto, muitas vezes, eu olhava para o lado do culto e eu dizia: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E teve uma vez que eu tive uma resposta profunda de Deus dentro de um culto protestante.
Teve um dia que eu cheguei e eu fiquei inquieto. Está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Aí chegou um obreiro. Disse: Daniel, o que é que tu tanto anda para lá e para cá? Eu disse: irmão, está faltando alguma coisa. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu acho que está faltando uma mulher. Estou sentindo falta de uma mulher. Aí eu olhei para ele e disse: quem é essa mulher? Ele: eu não sei, mas eu estou com sentimento disso, irmão. Eu olhei para ele e disse: será que não é a Virgem Maria? Ele olhou assim e disse: que é isso, irmão? Está repreendido em nome de Jesus? Vira essa tua boca para lá. Isso é coisa do demônio que tu disse, está repreendido. Tu está querendo voltar para a idolatria. E nessa época eu já estava, Nossa Senhora já estava me conquistando novamente para a igreja do Senhor. E eu já estava todo mariano. Eu disse: irmão, mas é verdade. Você acha que existe igreja sem altar para a Virgem Maria? Eu acho que o que está faltando aqui é um oratório para a Virgem Maria. Não existe igreja sem uma expressão mariana. E ele olhou para mim e disse: sangue de Cristo tem poder? Irmão Daniel, tu está sendo desviado, tu está se desviando. Eu disse: não, a mulher que você disse que está faltando aqui é ela. Ela não veio para esse culto hoje, porque esse culto aqui não quer a presença dela. É por isso que aqui não é um cenáculo, porque cenáculo só acontece com a presença da Mãe de Deus. E o cara faz a próxima. Irmãos, eu comecei a ter discernimento sobre a importância da presença dela quando eu olhei para os fiéis. Olhei para os fiéis do Novo Testamento. Quando você pega a Sagrada Escritura, você começa a estudar ela com um olhar verdadeiramente de fé, você vai ver que Nossa Senhora esteve presente nos momentos mais intensos de Jesus, nos momentos mais influentes no cristianismo. Ela estava. O cenáculo, a vinda poderosa do Espírito Santo. Mas o momento que mais me chamou a atenção foi quando o cenáculo aconteceu aos pés da cruz. Aos pés da cruz. E ali eu fui conquistado mais ainda por Nossa Senhora. Por quê? Porque eu vi a expressão completa de fidelidade ao meu Senhor. Então, quando nós participamos do cenáculo, o que é que acontece? O nosso coração se aproxima do coração daquela que foi a mais fiel a Deus. Irmãos, se você quiser entender matemática, você vai procurar um padeiro? Sim ou não? Não. Se você quiser entender física, você vai procurar um frentista de posto de gasolina? Não. Você vai procurar um professor, sim ou não? Por que você vai procurar um professor de física? Porque você sabe que ele domina melhor o assunto, ele tem conhecimento no assunto. Se você for querer entender matemática, você vai procurar um professor de matemática, porque você sabe que ele é uma pessoa que foi capacitada para isso, para te ensinar matemática. Estou dando exemplos simples aqui. Queres estudar a espiritualidade? Quer se aprofundar na espiritualidade? Aprende com aquela que foi a mais próxima de Deus de todos os tempos, a Virgem Maria. Irmãos, quando você encontra alguém muito espiritual, qual é o desejo que você tem? Eu vou me aproximar dessa pessoa porque esse homem aqui é de Deus. Esse cara aqui, ele pode tirar minhas dúvidas.
Esse cara aqui, ele pode me motivar a perseverar na vida espiritual. Meu irmão, esse cara aqui é muito de Deus. Você encontra um teólogo, um cara muito entendido sobre as coisas da Sagrada Escritura, da igreja. Você cola na pessoa para aprender alguma coisa. Você está aqui hoje, você está olhando aqui eu pregar, talvez você está pensando aí: nossa, esse pregador aí é de Deus, esse é um homem de Deus. Eu vou depois pedir para ele orar ali em mim, eu vou pedir um conselho a ele, eu vou, sei lá, vou seguir ele nas redes sociais, vou fazer, não é assim? Aí você imagina as pessoas que olhavam para Nossa Senhora. Se você identifica esse desejo que você tem de ficar perto das pessoas que rezam, perto das pessoas que são de Deus, perto das pessoas que podem te fortalecer, você imagina quem olhava para a Virgem Maria. Era só você pensar assim: olha, se eu tivesse naquela época, um dos lugares que ia chamar mais a minha atenção, certo? Era olhar para a altura do ventre de Nossa Senhora. Eu acho que eu ia ficar assim olhando e eu ia pensar: nossa, foi ali que Deus recebeu o que Ele não tinha, um corpo. O Deus invisível foi desenhado por este ventre. Eu ia ficar assim, ó, olhando para a altura do ventre da Imaculada. Eu ia olhar para os olhos dela e ia dizer assim: nossa, foram esses olhos que ficaram próximos do menino Jesus enquanto ele se amamentava em seu seio. Nossa, foi esses ouvidos que escutou o que ninguém na terra escutou, quando o anjo disse que é caritamene, ave cheia de graça. Esse ouvido escutou o que nenhuma outra mulher escutou. Esse ventre teve o que nenhum outro ventre teve. Esses olhos se aproximaram do olhar de Jesus como nenhum outro olhar se aproximou. Essas mãos sustentaram aquele que é onipotente. A mulher que protegeu o próprio Deus das mãos de Herodes. Nossa, a mulher que foi escolhida por Deus para que ele se fizesse escravo. O que é que em Filipenses diz? No capítulo de número 2, a partir do verso 5, que ele assumiu a condição de escravo. Eu ia ficar assim impressionado com aquele extraordinário diante dos meus olhos. Você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Você quer ser alguém de guerra, que você entra numa guerra para não perder? Entra no cenáculo com a Virgem Maria. Irmão, isso é muito forte. Os maiores santos da igreja foram profundamente devotos de Nossa Senhora. Por quê? Porque encontraram nela a grande escola de santidade. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele quis escolher ela como a grande porta a Ele atravessar e se tornar mais ainda próximo de nós. Deus sempre foi próximo de nós, sempre foi mais íntimo de mim do que eu mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa: depois da encarnação do Verbo, essa intensidade de aproximação de Deus foi mais entendida por nós do que pelas pessoas do Antigo Testamento. Porque aqueles que eles imaginavam, aquele que eles pensavam, que eles escutavam, passou a se expressar de forma humana. No Antigo Testamento você vai encontrar um Deus que criou o homem à imagem e semelhança dele. No Novo Testamento você vai encontrar uma mulher que fez Deus ser a imagem e semelhança do homem. Aplauda a Virgem Maria. Isso é muito forte. Se você parar a entender esses mistérios da importância e da participação intensa da Virgem Maria,
Você vai entender o porquê que nós católicos acreditamos que Maria Santíssima é a corredentora. Ou seja, ela teve uma cooperação, ela teve uma participação profunda na redenção, ou seja, na salvação da humanidade, né? Na salvação da humanidade. Irmãos, isso é muito forte. Santo Irineu de Lyon chegou a dizer nos escritos patrísticos que Nossa Senhora desatou os nós que Eva deixou na humanidade. Ela desata. Por isso que nós temos hoje a devoção à Nossa Senhora desatadora dos nós. Os ignorantes não sabem o porquê. Os ignorantes pensam que Nossa Senhora, essa desatadora dos nós, é para desatar o nó do seu sapato. É não, ignorante, é porque ela tirou os nós da desobediência de Eva. Ela fez a humanidade ter de novo uma retidão com o céu. A barreira foi quebrada pela obediência dela. A barreira foi destruída pela obediência dela. Porque pela obediência dela, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito poderoso. Irmão, quando eu comecei a entender isso, eu disse: meu Deus do céu. E eu comecei a falar com Deus e dizendo: Senhor, eu quero passar pelo cenáculo. E aí, quando eu saí do protestantismo, que eu voltei para a igreja católica, eu cheguei lá na igreja, olhei para o padre e disse: padre, como é que eu faço para entrar no cenáculo? Ele: que cenáculo, meu filho? Eu disse: não sei, eu quero entrar no cenáculo. Aonde tiver um cenáculo, me diga. Ele disse: olha, cenáculo é assim. E eu: é o que, padre? Pelo amor de Deus. Ele disse: meu filho, o cenáculo é a Santa Missa, o cenáculo é os grupos de oração, o cenáculo é a oração que você faz na sua casa, o cenáculo é o que nós estamos vivendo agora aqui conversando sobre Deus. O cenáculo é tudo que é espiritual. Você quer fazer um cenáculo com Nossa Senhora? Você não depende de outras pessoas que estão com você. Vá para o seu quarto, fechar a porta, entre em oração e o cenáculo acontece. Vá no seu trabalho e o cenáculo acontece. Aonde um homem espiritual coloca os pés e ele for um mariano de verdade, de batalha, de discernimento, o cenáculo acontece. Ontem eu estava lá no shopping, enquanto os irmãos estavam lá naquele negócio de pega um papel, os R$7 e vai conversando com o outro, eu fui me distanciando aqui para trás. Fui me distanciando para não levar uma queda aqui, aleluia. Fui me distanciando. Quando eu cheguei perto de uma loja, eu fiquei lá parado. Eu disse: envia, Senhor. Quem é que tu quer que eu dê uma mensagem, Senhor? Aleluia. Foi escolando o irmãozinho com o celular na mão. O irmãozinho, celular. Eu não sei por que ele foi para perto de mim. Por que será? Aí quando eu vi o irmão mexendo no celular perto de mim, o que é que tinha a ver ele parar ali? É porque Deus estava atraindo. Quem passou pelo cenáculo, para onde olha tem discernimento. Isso é Deus providenciando a oportunidade para me evangelizar, aleluia. E eu vou pegar ele. Aí ele ficou assim na distância, como daqui para essa linha ali. Aí eu olhei assim para ele e disse: ei, irmão, vem para o lado. E para ele de novo: Deus está no controle de tudo, viu? Deus está no controle de tudo. Aí ele: certo. Olhou para o celular de novo. Aí eu: Jesus, eu vou falar o que, Senhor? Manda para minha cabeça, manda para o meu coração, Senhor. Eu tenho que falar alguma coisa para esse cara. Esse negócio aí dos R$7, desse atraso aí, foi por causa dele, Senhor. Vai. E aí Deus disse assim: tem uma preocupação dele que eu estou cuidando, avisa isso a ele. E na hora que o irmão olhou para mim e disse assim: vamos lá, Daniel, vamos nessa? Eu disse: vamos. Aí eu fui até ele, peguei no ombro dele e disse assim: olha, tem uma preocupação tua que Deus está cuidando e vai vir uma grande providência. Ele olhou para mim e disse assim: é verdade. Eu disse: Deus te abençoe, tchau. Vim embora. Irmão, você pode até duvidar, mas eu tenho certeza que aquele homem, uma hora ou outra, ele vai se converter profundamente mais ainda.
Ele vai lembrar daquele dia, quando ele estiver atribulado, quando ele estiver numa situação complicada, ele vai lembrar daquele dia. Você sabe por que eu busco viver isso? Porque eu já passei pelo cenáculo com Nossa Senhora. E no cenáculo nós recebemos o Espírito Santo de uma forma poderosa, e nós passamos a ter uma autoridade espiritual que nós não tínhamos antes. Então tudo eu tento transformar em oração e em ação espiritual. Irmão, ó, quando o teu pneu furar, dá glória a Deus por isso. Furou o pneu, o carro parou, isso é Deus dizendo: faz no cenáculo. Foi o da moto, glória a Deus. Pior da moto que não tem step, né? Aleluia. Demora mais, o cenáculo vai ser mais forte. O cenáculo vai ser mais forte. Você quer que eu ligue? Eu já contei isso numa pregação minha, eu vou contar de novo o que Deus está pedindo. A gente chega para um certo lugar, e na volta, o pneu do carro furou, irmão. E o carro, e eu já comecei a glorificar, aleluia, glória a Deus. Pneu furou, que bênção, né? Olhei para o povo que estava dentro do carro, olha que bênção, pneu furou, que notícia linda. Aí, mas Daniel, você está louco, a gente está no meio do nada. Eu disse: ótimo, existe notícia melhor do que essa? Não tem. Vamos descer, aqui é silencioso, ninguém perturba, cheio de pássaros aqui ao redor, já estou sentindo a graça acontecendo. E tinha uma que tinha uma língua afiada, irmão. Você tá doido, bora, trate de trocar logo esse pneu. Quando eu desci do carro, irmão, Deus disse: eu quero um rosário. Pelo amor de Deus. Na hora que eu desci, Deus disse: eu quero um rosário. Vai rezar o rosário todinho antes de trocar o pneu. Eu disse: aleluia. O rosário todinho, Senhor. É o rosário todo. Os 4 terços, Deus. O rosário todinho. Eu olhei para a irmã e disse assim: irmã, é o seguinte, só quem sabe trocar esse pneu daqui de nós sou eu. Só quem sabe sou eu. Aí ela: que bom que tem alguém que sabe, né? Pois então vamos, ligeiro. Só que tem um porém. Deus está querendo um rosário. Ela olhou para mim: é o quê? Ah, não, Daniel. Daniel, não, por favor. Não é hora dessas tuas loucuras espirituais. Daniel, por favor, não é hora dessas loucuras espirituais. Para com isso. Depois você reza. Nós temos que sair daqui. Aqui é perigoso. Não tem ninguém por perto. Estamos no meio do nada. Eu olhei para ela: irmã, quando Deus fala, Deus não erra. Se Ele está pedindo um rosário, é porque Ele quer que nós sejamos envolvidos pelo manto de Nossa Senhora nessa hora. Eu vou rezar o rosário, e você querendo ou não. Peguei e fui para o meio dos matos. Entrei nos matos. Arrumei na distância daqui para aquela parede. Eu entrei. Eu disse: quem quiser vir, venha. Quiser ficar aí, o problema é seu. Fui rezar. E elas impressionadas com aquilo. Rezei o rosário todinho, elas tiveram que esperar. Os carros passavam, elas estavam com a mão pedindo ajuda. E os carros: não vai parar não. Minha reza é forte. Senhor, a única coisa que eu te peço aqui é que o manto de Nossa Senhora me envolva e que nenhum carro pare para essas abençoadas. Nossa Senhora atendeu, irmão, minha reza. E os carros passando. Isso, o nosso carro ia ter que abastecer no posto da frente. E o posto estava assim mais ou menos distante. Quando eu terminei o rosário, elas com uma cara desse tamanho para cima de mim: pronto, acabou. E eu: vamos só cantar a música. Não. Aí eu disse: nós vamos cantar a música. Aí eu fui trocando o pneu e cantando: reunidos aqui no cenáculo de amor. E trocando o pneu. Terminando de trocar o pneu, pronto, agora nós podemos ir. Já estamos blindados. E a gente foi no carro.
Paramos no posto. Falei com o frentista, posto no meio do deserto, aqueles postozinhos fracos. Só tinha um frentista lá na hora, um deserto, aquela coisa toda. O frentista olhou para mim e disse assim: mas vocês têm sorte, hein? Eu olhei para ele assim: sorte? Irmão, na vida espiritual tem providência, irmão, respeita a polícia. E o cara foi e botou a gasolina. Vocês têm sorte. E eu, providência. E ele tem sorte. E eu, providência. Não sei nem o que é que esse louco vai me dizer. Quando ele foi receber o dinheiro, paguei e tal. Aí ele botou o rosto dele assim para dentro do carro e disse assim: vocês iam ser assaltados. Eu disse: por quê? Parou uma moto aqui com 2 cabos armados. Eles disseram: ó, próximo carro que encostar aqui, nós vamos fazer um assalto e tu não te envolve não, senão a gente mata. Ele disse pro frentista, e o frentista morrendo de medo: se eu tivesse trocado o pneu daquele carro na hora que aquelas mulheres quisessem, a gente teria chegado lá na hora que os bandidos estavam e a gente teria sido assaltado. Mas o cenáculo me livrou. Discernimento espiritual, moções do Espírito Santo. Quem entra no cenáculo não é mais normal. Diga para você que está do seu lado: você não é mais normal não. A partir desse retiro você não é mais normal. Pode dizer, pode dizer. Irmãos, foi mistério nesse dia. Oh, glória a Deus. O cenáculo, gente, um cenáculo, ele gera compromisso. O cenáculo, ele gera compromisso da sua alma com Deus. Quem entra no cenáculo pensa como São Francisco de Sales pensava. Você sabe o que é que São Francisco de Sales chegou a pensar? Ele deixou um ensinamento muito lindo. Silêncio, senão eu dou um cajado daqui quem estiver conversando. São Francisco de Sales disse assim: se eu souber que no meu coração há uma só fibra que não seja de Deus, queria logo arrancá-la. Olha só, ele diz assim: se eu souber que tiver uma fibra no meu coração que não seja de Deus, eu arranco. O que acontece quando uma pessoa passa pelo cenáculo de Nossa Senhora? Ela passa a ter um comprometimento intenso na vida dela espiritual. Ela passa a ter uma disciplina espiritual. A devoção à Nossa Senhora. Por que muita gente não quer ser devoto da Virgem Maria? Porque o devoto da Virgem Maria, ele tem que ter disciplina espiritual, e o povo foge disso. O povo foge da disciplina espiritual, da vida de oração todos os dias. Tem gente que olha para o rosário, aí diz assim: Ave Maria, reza demais, né? Já o devoto de Nossa Senhora: meu rosário eu deixo de rezar, pode chover canivete, pode chover pedra, eu estou lá no meu rosário. Não é? Tem gente que não quer compromisso, mas passou pelo cenáculo, compromisso. Aí o que é que o cenáculo gera? Nesse compromisso, uma pessoa que é verdadeiramente devota da Virgem Maria, ele todos os dias faz um exame de consciência profundo, para saber se no coração existe alguma fibra, ou seja, alguma casca, alguma mancha, alguma coisa que não vem de Deus. Por que no coração? Por que São Francisco de Sales falou do coração? Por que ele não falou da cabeça, do pé, dos braços, das pernas? Não. Por quê? Porque o que mais o demônio mira para te derrubar é os teus sentimentos. Você já percebeu? Que o demônio, ele mira o teu sentimento? Gente, o que mais o demônio faz é mirar os seus sentimentos. Por isso que na nossa caminhada de fé, eu vivo dizendo isso, vai ter momentos que a gente vai ter que seguir em frente pelo que sabe e não pelo que sente. Então o diabo mira o sentimento. São Francisco de Sales diz que ele fazia um exame de consciência para saber se no coração tinha alguma coisa que não vinha de Deus, para ele poder tirar.
Quando nós passamos pelo cenáculo, nós estamos constantemente fazendo o exame de consciência e identificando o que há em nós que precisa ser retirado. E tudo aquilo que está grudado para sair, dói. Para sair, dói. Renunciar ao pecado não é confortável não, filho. Renunciar ao pecado não é molezinha não, tem que doer. Você que tinha um costume de ir para aquela festa mundana que acontece todo dia na sua cidade, todo dia não, todo ano na sua cidade, todo ano acontece aquela festa mundana, você tinha um costume de ir, chega na data, meu amigo, dá uma inquietação, dá uma lembrança, o cara fica todo se tremendo, meu Deus, e o povo passando arrumado e a pessoa olhando, mas eu não vou, porque eu já passei por um cenáculo. Aí você pensa, oh meu Deus, renunciar ao pecado dói. Uma pessoa que já passou pelo cenáculo, um homem, passa aquela mulherzinha toda acochadinha, toda, né? Aí ele, antigamente ele, pastelzinho, hein? Coisa linda. Já quando ele passa pelo cenáculo, ele identifica a tentação. Está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, que telhado maravilhoso esse, né? Esquenta que é uma beleza. Olha só essas colunas. Vou lembrar que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ele muda logo o pensamento. Quem passa pelo cenáculo quer compromisso. Não é mais como antes. E outra coisa, passou pelo cenáculo, caiu no pecado, você não vai ter paz lá de jeito nenhum. Tem um livro que eu estou escrevendo chamado Jedidiah. Jedidiah significa amados de Deus. E um dos momentos desse livro eu escrevi que aquele que conhece a verdade nunca mais se sente em paz na mentira. Você tinha uma falsa paz antes de conhecer a verdade lá na mentira. Depois que você tem uma experiência com a verdade, por mais que você seja teimoso e ir para lá, você não tem mais paz, não tem tranquilidade, você não se conforma mais em viver enganado. Então o que acontece? Você passa a se examinar. O que Nossa Senhora mais deseja gerar no coração dos seus filhos é: renuncie o pecado. Renuncie o pecado. A devoção à Virgem Maria quer te ensinar a renunciar ao pecado. Você pega o livro Glórias de Maria, na página 68, vai dizer que o que Nossa Senhora exige dos seus filhos que rezam, dos pecadores que rezam, é o desejo de se emendar, ou seja, de renunciar ao pecado. Renuncia o teu mau procedimento. Nossa Senhora, ela quer que você reconheça ela como mãe, mas ela quer que você se reconheça também como um filho comprometido com Deus. O mariano, gente, é alguém que tem discernimento, é alguém que luta contra o pecado. E eu vou te falar uma coisa: a importância das mulheres. Você já percebeu que as mulheres, elas têm uma importância tão grande? Você quer ver? Agora eu vou te provar aqui. Olha só a importância das mulheres na vida espiritual, certo? Só as mulheres, levanta a mão aí, fica com a mão para cima. Olha aí ao redor, gente, olha aí, sério mesmo, olha aí. Olha a quantidade de mãos levantadas, olhou? Pronto, pode baixar. Homens, levanta a mão. Você percebeu que na igreja as mulheres são mais presentes do que os homens? Por quê? Por que isso acontece? Irmãos, o bem-aventurado Frederico Ozanam, aleluia, talvez você está dizendo, não sabia nem que esse homem existia. Ele disse assim: nada de notável se faz no seio da igreja sem a participação de uma mulher. Nada de notável se faz na igreja sem uma participação da mulher. A gente vai para a missa, a gente olha para o sacerdote, a gente admira e tal, o sacerdócio a gente olha para o altar muito bem arrumadinho, aquela coisa linda da igreja, a expressão intensa ali do mistério, aquela coisa toda. Só que se você chegar antes da missa, você vai ver quem está arrumando o altar é uma mulher.
E as mulheres são detalhistas. O jarro tem que ficar aqui. Se você afasta 10 centímetros, você leva um cajado do tamanho do mundo. Epa! Oi, uma vez eu fui rezar na igreja. Eu cheguei perto do altar, que eu fui botar a mão no altar para me rezar. A mulher, não. Eu disse, aí ela, não coloca a mão aí, irmão, por favor. Eu acabei de arrumar. Se você afastar 10 centímetros, vai ficar feio. E é para Deus. Eu não estou sendo ignorante, estou sendo educada da forma feminina. E eu... Aí você pega o cenáculo, no momento em que o Espírito Santo vem com toda a força, Maria está lá. A mulher está lá. Você vai para o momento ápice da entrega, da expressão do amor de Deus, lá na cruz. Quem está lá aos pés da cruz? A mulher. A mulher. A importância da mulher. Irmão, você está vendo aqui eu pregar com unção, com autoridade espiritual, mas você pode procurar por aí como tem uma intercessora mandando fogo aqui para minha boca. Aleluia. Vamos aplaudir a participação das mulheres. Mulheres são avivadas. Eu digo porque eu tenho uma mulher, meu irmão. Olha, minha esposa, vou te contar. Minha esposa mata demônio no grito, irmão. Aleluia. Autoridade espiritual. Quando eu estou desanimado, ela chega para mim e diz assim: que missionária é tu? Ô missionária, hein? Honra que a consciência. E ela, parabéns. Desanimado, né? Vive pregando contra o desânimo, né? Aí, isso é mesmo, amor, é mesmo. Aí eu vou orar, Deus dá um reavivamento e eu fico na bênção. Tem que ter a participação da mulher. Você vai na casa do padre, o padre não casa, né? Mas você vai na casa do padre, tá lá uma mulher cuidando de tudo. Faz almoço, limpa, faz isso, faz aquilo, agenda, faz. Tem que ter uma participação da mulher. Nossa Senhora está na sua vida, meu irmão. A participação é dela. Ela está intercedendo. É ela quem te dá força na guerra. É ela quem aponta para você lá do céu e diz: Jesus, manda fogo na vida daquela mulher, daquele homem, e o avivamento acontece. Nossa Senhora é a mãe do avivamento. Aplauda a mãe de Deus. Ela é a mãe do avivamento. Perde tempo aqueles que buscam o avivamento sem a intercessão da mãe de Deus. Pode falar alto, pode gritar, pode pregar, pode dizer que é a igreja de Cristo, mas sem ela não tem cenáculo que aconteça nessa terra. Tem que ter ela. Tem que ter ela. Você vai ver o Mariano, irmão, é uma pessoa de oração demais. Mariano reza. Olha, eu vou te contar, eu tive uma amiga Mariana. Meu Deus do céu. Eu ligava para ela: irmã, estou indo aí. Ela já sabe que vai vir para rezar. Ninguém ia para a casa dela sem rezar. Você vai ver uma pessoa que tem muita intimidade com a mãe de Deus. Você chega na casa da pessoa, a pessoa conversa um pouquinho, já chama para o texto. Vamos rezar aqui um rosário. E essa minha amiga era logo a Ave Maria. Aleluia. Ó, irmã, tô indo pra aí, viu? Aí ela já sabe, né? Já sabe como é que é aqui, né? Você sabe por que os marianos são assim? Santa Gema Galgani disse assim, ó: rezemos, não nos ocupemos com outra coisa. Rezemos e não nos ocupemos com outra coisa. Aí você vai pensar: irmão, quer dizer que agora eu tenho que estar rezando 24 horas e não fazer mais nada? Não é isso que a santa quis dizer. Ela quis dizer que quando alguém reza direto, é alguém que transforma tudo em uma oração. Se eu estou trabalhando, é para a glória de Deus. Se eu estou estudando, é para a glória de Deus. Se eu venho para esse evento, é para a glória de Deus. Se eu cuido do meu menino, é para a glória de Deus. Essa mulher que eu disse para vocês que muito mariana, ela tem um menino que o bichinho é impossível, o bichinho. Se disser assim: não mete o dedo na tomada, é melhor dizer: meta.
Melhor você mandar, porque ele faz o contrário, entendeu? Quando ela dizia senta, ele corria. Quando ela dizia corre, ele sentava. Aí teve uma vez que eu passei um dia na casa da mulher, o dia todo lá, ela lavando louça e dizendo: meu coração está sendo limpo por Deus. Eu imagino que essa louça é o meu coração. Limpa, Senhor, limpa, limpa, limpa. O detergente espiritual, glória a Deus. E eu vendo ela lavar a louça, e o menino e ele está testando a minha paciência, Senhor. Mas quem passou pelo cenáculo é paciente. Menino, te aquieta, abençoado. Te aquieta, filho de Nossa Senhora. Te aquieta, né? E o menino arrumou uma coisa, ela, aleluia, quebrou o copo. É melhor quebrar o copo do que a minha intimidade com Deus e Nossa Senhora, aleluia. E eu impressionado, meu Deus, que mulher é essa que eu estou vendo, Senhor? Misericórdia, que mulher é essa? A mulher tinha uma paciência inabalável. E eu já... Mariano reza que não é brincadeira. Mariano não quebra a intimidade dele com Deus. Ah, meu irmão. E eu olhando para a cena. Aí teve uma hora que o menino ficou na saia dela. Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. Ela reza que tua fome também é na alma, menino. Reza que tua fome. E o menino, e eu lá de longe, meu Deus, se eu tivesse um menino desse eu já tinha morrido, Senhor. Mariano reza, discernimento, combate. Aí eu olhei para ele e disse assim: ô irmã, não tem momentos que você perde a paciência com esse abençoado, não? Ela, irmão, tem, mas aí eu já entro em oração pedindo perdão a Deus, depois estou abraçando, beijando e dizendo: graças a Deus que ele corre. É porque tem perna. Graças a Deus que grita, é a goela funcionando, aleluia. É benção, irmão, é benção, é benção. E o marido dela deixou ela faz tempo. Aí ela, irmã, ele me deixou, mas eu não deixei ele. Rezo todo dia o rosário por ele. Todo dia eu boto ele no meu rosário. Tu acredita que de vez em quando ele chega aqui para me rezar na cabeça dele? Eu digo: tu vem aqui receber oração e vive no adultério. Aí diz: reze, reze, reze. A última vez que ele tinha ido lá, ela disse para mim: eu não estou mais aguentando adultério não. Aí ela disse: por quê? Porque eu estou sonhando com Nossa Senhora quase toda noite, dizendo: volta para tua casa. Olha só o que o Mariano faz, né? Aquela mulher tem uma oração, intimidade. Irmão, está na hora de você reagir. Está na hora de você reagir. São Gregório Palamas chegou a dizer: a oração é uma cadeia que prende Deus ao homem e o homem a Deus. Essa cadeia quer prender você em Deus. A oração, o cenáculo faz você orar, faz você ter intimidade com o Espírito Santo. Aplauda a Mãe de Deus. Fica de pé. Fica de pé, porque nós vamos orar e pedir a intercessão da Mãe de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Fecha teus olhos aonde você está. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que nessa hora de oração a grande Mãe de Deus escute o pedido de nossos corações. Que nessa hora a Virgem Maria escute os batimentos do nosso coração. Por permissão divina, a Virgem Maria pode escutar você. Ela te ama como mãe de todos nós, como mãe da igreja. A Virgem Maria fala o teu nome hoje no céu. Que nessa hora a Virgem Maria possa pisar na cabeça de toda serpente. Que nessa hora a Virgem Maria possa destruir toda e qualquer maquinação do inimigo. Que nessa hora a Mãe de Deus possa interceder sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que nessa hora nós possamos entregar a ela as nossas intenções. Que nós possamos dizer para a grande Mãe de Deus: cuida da minha casa, da minha família, da minha história. Ó Virgem Maria, passa na frente, Mãe, passa na frente.
senhora que está aqui na frente. Olha aqui. Posso sentir. Olha para ela. Estica a tua mão e coloca as tuas intenções. Coloca a situação da tua casa, da tua família. Que nessa hora aconteça algo sobrenatural sobre você. Fica perto de mim. Estás aqui, agraciada. Vai cantando com sensibilidade na alma, irmão. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosa secuna, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosa secuna, Maria presente está. Pentecostes acontecerá. Recebe o avivamento do Espírito Santo agora. Recebe a unção, a graça, o poder. Que nessa hora nós possamos orar com autoridade, clamando avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Que nessa hora aconteça aquilo que é do querer de Deus, do agrado de Deus, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nessa hora Deus envia anjos para a tua causa. Deus envia anjos. Nós queremos sentir a presença, Mãe, do teu carinho de mãe sobre nós. Nos perdoa das vezes que duvidamos da tua intercessão, das vezes que a incredulidade tentou invadir os nossos corações. Mãe, cuida das situações da minha vida. Cuida, Mãe, me desprende do meu passado, que eu seja um homem restaurado por intermédio do teu coração imaculado. Que nessa hora eu receba o avivamento que eu preciso receber. Que nessa hora eu receba o teu carinho de mãe, o teu abraço de mãe. Eu quero ser restaurado, eu quero ser avivado pelo Espírito Santo. Envia o teu esposo. Vai orando no Espírito com autoridade. Ora no Espírito com autoridade. Padre Gabriela Morte disse que a oração em línguas assusta o demônio. Toda cura e toda libertação aconteça. Vai silenciando o teu coração agora. Feche os teus olhos um instante. Aonde você está? O cansaço espiritual que estava em você, o cansaço espiritual que estava sobre a tua alma, esse cansaço está sendo retirado pelas mãos da Imaculada. Todo cansaço espiritual, irmão, o Senhor me dá o discernimento que entre nós tem
pessoas que estavam caídas. Você já conhece a verdade, mas você caiu. Você caiu em pecados de impureza. Você caiu pelo estresse. Nessa hora eu vejo a Virgem Maria falando o seu nome no céu. Como é difícil quando nos encontramos em estado de pecado mortal, depois de passarmos pelo cenáculo. A nossa consciência nos acusa. É um tormento dia e noite, a nossa consciência nos acusando. Mas nessa hora, a mãe, a advogada, a rainha da misericórdia, ela fala o teu nome no céu e diz que a tua vida espiritual nesse retiro está sendo restaurada por intermédio dela. Os carismas em você estavam enfraquecendo. Nossa Senhora me diz que tem pessoas entre nós que o carisma estava enfraquecendo, mas ela intercedeu e o seu carisma está sendo avivado. Os dons do Espírito Santo estão sendo avivados na sua vida espiritual. Nossa Senhora fala com a pessoa que está entre nós, que perdeu o gosto pela leitura, perdeu o gosto pelo estudo doutrinário, pelo estudo sobre a vida dos santos. A Virgem Maria está restaurando a tua vida de estudos, e ela vai dizer que a partir de hoje você vai aprender muito mais do que você aprendeu até aqui, porque você vai estudar rezando. Todas as vezes que você passar uma folha do livro, você vai rezar uma Ave Maria. A Virgem Maria está restaurando a vida espiritual de muitos entre nós. Muitos entre nós, dos angustiados, daqueles que chegaram aqui com o coração ferido, feridos porque sentia remorso do que já chegou a fazer. O Senhor está me dizendo que muitas pessoas entre nós estavam com remorso. Seu passado fica tentando ressuscitar. Nessa hora a Virgem Maria fecha a tampa do caixão do teu passado e diz que ela está trancando ele nas profundezas. O teu passado não vai ressuscitar, porque a Virgem Maria está avivando o teu coração. Está avivando o teu coração. Ela é a augusta rainha do céu e senhora dos anjos. Creia que ela pisa na cabeça da serpente, que ela derrota Satanás mais uma vez na sua história de vida. A Virgem Maria está agora colocando as mãos imaculadas dela sobre a sua cabeça, e ela está dizendo: receba o Espírito Santo de Deus. Deixa o teu coração se emocionar na presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,